A chuva martelava contra as janelas da imponente mansão Monteiro com uma intensidade quase desesperadora, como se o próprio céu chorasse pelas dores guardadas entre aquelas paredes centenárias. No segundo andar, atrás de cortinas de veludo bordô, uma pequena silhueta observava através do vidro embaçado. Gabriel, de apenas 7 anos, pressionava o rosto contra a janela fria, seus olhos castanhos refletindo a mesma melancolia que pairava sobre toda a casa. Do lado de fora, uma figura feminina subia hesitante os degraus de mármore escorregadios. Isabela Santos, aos 19 anos, apertava com força a alça gasta de sua velha mala de couro marrom, a única herança material que restara de sua avó. Cada trovão que ecoava pelo céu cinzento parecia anunciar não apenas a tempestade que se aproximava, mas também uma mudança definitiva em sua vida. Seus cabelos castanhos ondulados estavam parcialmente molhados pela chuva fina, e suas mãos tremiam, não apenas pelo frio, mas pela mistura de nervosismo e esperança que a consumia desde que havia deixado sua pequena cidade no interior de Minas Gerais. O vestido azul marinho simples, mas bem cuidado, contrastava com a grandiosidade da mansão que se erguia diante dela como um castelo saído de um conto de fadas. Ao chegar à porta principal, uma imponente estrutura de madeira entalhada com detalhes em bronze, Isabela respirou fundo. O aroma de rosas do jardim misturava-se com o cheiro da chuva, criando uma atmosfera ao mesmo tempo acolhedora e melancólica. Ela estendeu a mão em direção à campainha, mas antes que pudesse tocá-la, a porta se abriu com um rangido suave. Dona Estela Ribeiro, a governanta da mansão, surgiu no umbral como uma figura saída de outro século. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque impecável, e seu vestido preto de mangas compridas conferia-lhe um ar solene e respeitoso. Aos 62 anos, ela carregava nos ombros não apenas a responsabilidade de administrar aquela casa, mas também o peso de segredos e lembranças que preferiu guardar em silêncio. Senhorita Isabela Santos, suponho, perguntou com voz firme, mas não desprovida de gentileza. Seus olhos azuis, embora rigorosos, revelavam uma centelha de curiosidade ao examinar a jovem diante de si. Sim, senhora. É um prazer conhecê-la, dona Estela, respondeu Isabela, fazendo uma leve reverência que demonstrava tanto respeito quanto nervosismo. Entre, por favor. O senhor Henrique está esperando por você na biblioteca. Dona Estela afastou-se para permitir a entrada da jovem, observando discretamente cada movimento seu. Ao cruzar a soleira, Isabela sentiu como se entrasse em outro mundo. O hall de entrada era uma obra de arte arquitetônica. O piso de mármore português refletia a luz do lustre de cristal que pendia majestosamente do teto pintado à mão. Retratos de antepassados observavam do alto de suas molduras douradas. Imóveis de época completavam um cenário que respirava história e tradição. A mansão tem mais de 100 anos, explicou Dona Estela, notando o olhar admirado de Isabela. Foi construída pelo bisavô do senhor Henrique, que fez fortuna no café. Cada peça aqui tem sua própria história. Enquanto caminhavam pelos corredores ornamentados, Isabela não conseguia deixar de notar o silêncio quase sepulcral que pairava sobre a casa. Não havia risos de criança, nem o som de televisão ou música, apenas o eco suave de seus passos sobre o piso encerado e o murmúrio distante da chuva. O pequeno Gabriel. Isabela começou hesitante. Ele está bem? Dona Estela parou por um momento, seus lábios se contraindo levemente. O menino passou por dificuldades. O senhor Henrique explicará melhor. Sua voz carregava um tom de proteção maternal que não passou despercebido à jovem babá. Chegaram finalmente à biblioteca, uma sala ampla com estantes de mogno que se estendiam do chão ao teto, repletas de livros encadernados em couro. Uma lareira crepitava suavemente, criando um ambiente acolhedor
contrastante com a frieza do resto da casa. Perto da janela, observando a chuva que continuava a cair, estava um homem que fez o coração de Isabela acelerar involuntariamente. Henrique Monteiro, aos 45 anos, possuía uma presença que preenchia qualquer ambiente onde se encontrasse. Alto, de ombros largos e postura elegante, seus cabelos pretos mostravam algumas mechas prateadas nas têmporas que lhe conferiam um ar distinto. Seus olhos verdes, profundos como esmeraldas, carregavam um misto de inteligência e melancolia que parecia contradizer sua aparente força física. Vestindo um suéter de lã cinza escuro e calças de alfaiataria, ele se virou ao ouvir os passos de Dona Estela e Isabela. Por um momento que pareceu eterno, seus olhares se encontraram e ambos sentiram algo inexplicável, como se reconhecessem um no outro uma alma gêmea há muito perdida. «Senhor Henrique», anunciou Dona Estela com formalidade, «apresento-lhe a senhorita Isabela Santos». Henrique se aproximou com passos medidos, estendendo a mão em um cumprimento formal. Quando suas peles se tocaram, ambos sentiram um pequeno choque elétrico que os fez retirar as mãos mais rapidamente que o necessário. «É um prazer conhecê-la, senhorita Santos», disse Henrique, sua voz profunda e melodiosa, carregando um sotaque refinado. «Por favor, sente-se. Gostaria de conversarmos sobre sua experiência e expectativas para este trabalho». Isabela acomodou-se em uma poltrona de couro bordô que parecia engoli-la com sua imponência. Henrique sentou-se à sua frente, cruzando as pernas em uma postura que demonstrava tanto elegância quanto autoridade natural. «Devo admitir», começou Isabela, decidindo ser honesta desde o princípio, «que minha experiência formal com crianças é limitada. Trabalhei cuidando dos filhos da vizinhança em minha cidade natal, mas nunca em uma posição tão formal como esta». Henrique inclinou-se ligeiramente para a frente, seus olhos estudando o rosto dela com interesse renovado. Havia algo na honestidade crua da jovem que o intrigava. Em seu mundo, estava acostumado com pessoas que maquiavam a verdade para impressionar. «E o que a motivou a responder ao nosso anúncio?» perguntou genuinamente curioso. «Sempre sonhei em cursar psicologia infantil», respondeu Isabela, seus olhos brilhando com paixão genuína. «Acredito que as crianças são seres puros, capazes de amar incondicionalmente, e merecem todo o carinho e compreensão que podemos oferecer. Quando li sobre a vaga, senti que seria uma oportunidade de aprender tanto quanto de ajudar». A resposta tocou algo profundo em Henrique. Ele havia entrevistado várias candidatas nas semanas anteriores. Mulheres experientes, algumas com diplomas impressionantes e referências impecáveis, mas nenhuma havia falado com a paixão genuína que percebia na voz de Isabela. «Gabriel», disse ele finalmente, sua voz carregando um peso imenso, «não é uma criança comum. Ele passou por uma experiência traumática que o deixou». Henrique parou, como se as palavras se recusassem a sair de sua garganta. «Ele não fala?» perguntou Isabela suavemente, demonstrando uma intuição que surpreendeu Henrique. «Não há 2 anos», confirmou ele, sua voz quase um sussurro. Desde que perdeu a mãe». O coração de Isabela se contraiu de dor empática. Ela pôde imaginar a imensidão da dor que tanto o pai quanto o filho carregavam e sentiu uma necessidade urgente de oferecer conforto, mesmo sendo uma estranha. «Sinto muito», disse ela, sua voz carregada de sinceridade. «Não posso imaginar como deve ser difícil para vocês dois». Henrique a observou por um longo momento. Havia algo na simplicidade compassiva de suas palavras que tocava feridas há muito tempo cobertas por camadas de formalidade e autocontrole. «A maioria das pessoas», disse ele lentamente, «tenta me oferecer soluções rápidas, métodos miraculosos, ou simplesmente evita o assunto. Você é a primeira que simplesmente
reconhece a dor. Naquele instante, através das janelas da biblioteca, um pequeno rosto apareceu brevemente antes de desaparecer novamente. Gabriel havia estado observando, curioso sobre a mulher jovem que conversava com seu pai de uma maneira diferente de todas as outras que haviam passado por ali. "Gostaria de conhecê-lo?" perguntou Henrique, notando o olhar de Isabela em direção à janela. "Apenas se ele quiser", respondeu ela imediatamente. "Não acredito em forçar situações com crianças. Elas sentem quando somos genuínos ou quando estamos apenas cumprindo uma obrigação." Essa resposta selou a decisão de Henrique. Ele se levantou e caminhou até a porta, abrindo-a suavemente. "Gabriel", chamou com voz gentil, "gostaria de conhecer a senhorita Isabela?" Houve uma pausa longa, seguida pelo som suave de passos pequenos no corredor. Gabriel apareceu na porta, sua pequena figura vestida com um suéter azul claro e calças de lã. Seus cabelos castanhos claros estavam levemente bagunçados, como se tivesse acabado de acordar, e seus olhos, idênticos aos do pai, observavam Isabela com uma mistura de curiosidade e cautela. Isabela permaneceu sentada, não fazendo nenhum movimento brusco. Ela simplesmente sorriu. Não o sorriso exagerado que muitos adultos usam com crianças, mas um sorriso genuíno e caloroso que alcançou seus olhos castanhos. "Olá, Gabriel", disse ela suavemente. "Meu nome é Isabela. É muito bom conhecer você." O menino não respondeu, mas também não fugiu. Ele ficou ali, observando-a com aquela intensidade particular que as crianças possuem, como se conseguissem enxergar diretamente na alma das pessoas. Isabela não tentou preencher o silêncio com conversas forçadas ou perguntas invasivas. Em vez disso, ela simplesmente permaneceu onde estava, permitindo que Gabriel decidisse o ritmo da interação. Após alguns minutos, que pareceram horas, Gabriel deu um passo pequeno em direção a ela, depois outro. Quando estava a poucos metros de distância, ele parou e inclinou ligeiramente a cabeça, como se fizesse uma pergunta silenciosa. "Você tem lindos olhos", disse Isabela suavemente, "iguais aos do seu pai." Gabriel olhou rapidamente para Henrique, depois de volta para Isabela. Por um momento fugaz, o canto de sua boca se curvou em algo que quase parecia um sorriso. Henrique observava a cena com o coração apertado. Fazia tanto tempo, desde que vira qualquer sinal de vida nos olhos de seu filho, que quase havia esquecido como era. Naquele momento, tomou uma decisão que mudaria o curso de suas vidas. "Senhorita Santos", disse ele, sua voz carregada de emoção contida, "gostaria de oferecer-lhe a posição." "Quando pode começar?" Isabela olhou para Gabriel, que a observava com atenção renovada, depois para Henrique, cujos olhos verdes revelavam uma vulnerabilidade que contrastava com sua postura formal. "Posso começar imediatamente se necessário", respondeu ela, sentindo que seu destino estava sendo selado naquele exato momento. E assim, enquanto a chuva continuava a cair do lado de fora, lavando o mundo e preparando-o para um novo começo, 3 vidas se entrelaçaram de uma forma que nenhum deles poderia prever. O silêncio da mansão Monteiro estava prestes a ser quebrado, não por palavras, mas por algo muito mais poderoso, a possibilidade de cura, amor e redenção. A manhã seguinte chegou envolta em uma névoa dourada que filtrava a luz do sol através das janelas da mansão, criando um ambiente quase mágico. Isabela despertou em seu novo quarto, uma suíte elegante no 3º andar, decorada em tons de creme e dourado, com móveis de época que contavam histórias silenciosas de gerações passadas. Ao se levantar, ela caminhou até a janela e contemplou os jardins da propriedade que se estendiam além do que seus olhos conseguiam alcançar. Roseiral impecavelmente cuidado, fontes ornamentais e caminhos de pedra portuguesa criavam um cenário de beleza serena. Era difícil acreditar
que apenas 24 horas antes ela estava em sua pequena cidade, sonhando com uma oportunidade como aquela. Um suave bater na porta interrompeu seus pensamentos. "Entre", disse ela, ajeitando rapidamente o roupão de algodão que havia trazido de casa. Dona Estela apareceu carregando uma bandeja de café da manhã, seus movimentos precisos e cuidadosos, demonstrando décadas de experiência em cuidar daquela casa e de seus habitantes. "Bom dia, senhorita Isabela. Pensei que gostaria de tomar o café no quarto hoje, para se ambientar melhor", disse a governanta, depositando a bandeja sobre uma pequena mesa próxima à janela. "É muito gentil de sua parte, Dona Estela. Por favor, pode me chamar apenas de Isabela", respondeu a jovem, sentindo-se ligeiramente constrangida com tanta formalidade. "Claro, querida." O tratamento mais informal revelou um lado maternal da governanta que Isabela não havia percebido no dia anterior. "O Sr. Henrique teve que sair cedo para uma reunião de negócios, mas deixou instruções para que você se familiarizasse com a casa e estabelecesse sua própria rotina com Gabriel." Isabela assentiu, servindo-se do café aromático e provando os pães frescos que exalavam um aroma tentador. "Como Gabriel costuma passar suas manhãs?" Dona Estela suspirou suavemente, puxando uma cadeira para sentar-se próxima a Isabela. "O menino, ele tem seus rituais. Acorda cedo, toma café em silêncio na cozinha comigo, depois se retira para o jardim ou para seu quarto. Ele gosta de desenhar, embora nunca mostre os desenhos para ninguém. E com as outras babás, como ele reagia?" "Sempre com resistência silenciosa", admitiu Dona Estela, suas mãos experientes ajeitando nervosamente a borda da toalha da mesa. Algumas tentavam forçar brincadeiras, outras ignoravam completamente sua presença. Uma chegou a sugerir que ele precisava de disciplina mais rígida. Sua voz se endureceu ligeiramente ao relembrar. Isabela balançou a cabeça, compreendendo a complexidade da situação. "Onde ele está agora?" "Provavelmente no jardim, próximo à fonte dos querubins. É seu lugar favorito." Após terminar o café, Isabela escolheu cuidadosamente suas roupas. Um vestido amarelo claro que a fazia sentir-se alegre e confiante, mas sem ser chamativo demais. Desceu as escadas principais, admirando novamente os detalhes arquitetônicos da mansão. Os vitrais que projetavam pequenos arco-íris nas paredes, os lustres de cristal que tintinavam suavemente com a brisa que entrava pelas janelas abertas. O jardim era ainda mais impressionante quando visto de perto. Caminhos serpenteantes levavam a diferentes áreas temáticas. Um jardim de rosas com centenas de variedades, um pomar com árvores frutíferas centenárias e diversos recantos íntimos com bancos e pergolados cobertos por trepadeiras floridas. Isabela encontrou Gabriel exatamente onde Dona Estela havia previsto. Ele estava sentado na borda de uma fonte ornamental, seus pés pequenos balançando no ar enquanto observava os peixes dourados que nadavam preguiçosamente na água cristalina. Tinha nas mãos um caderno de desenho e alguns lápis coloridos espalhados ao seu lado. Sem fazer ruído, Isabela escolheu um banco próximo, mas não muito perto, e simplesmente se sentou para contemplar o jardim. Ela não olhou diretamente para Gabriel, não fez perguntas, não tentou iniciar uma conversa. Em vez disso, fechou os olhos e deixou o sol matinal aquecer seu rosto, respirando profundamente o aroma das flores. "Que jardim lindo!" murmurou para si mesma, mais alto o suficiente para que Gabriel pudesse ouvir se quisesse. "Nunca vi tantas cores juntas. É como se alguém tivesse pintado o mundo." Ela notou, pelo canto do olho, que Gabriel havia parado de desenhar e a observava discretamente. Continuou falando suavemente, como se conversasse com as flores. "Na minha cidade, tínhamos um jardim pequeno na frente da casa da vovó.
Ela plantava sempre girassóis, porque dizia que eles a faziam lembrar que sempre há luz, mesmo nos dias mais cinzentos. Gabriel fechou seu caderno de desenho, mas continuou a observá-la. Isabela decidiu contar uma história. Não para ele especificamente, mas para o jardim, para as flores, para o mundo. Vovó costumava dizer que as plantas têm sentimentos como nós. Quando estamos tristes, elas sentem e ficam tristes também. Mas quando estamos felizes... Ela abriu os olhos e sorriu genuinamente para uma rosa vermelha próxima. Elas florescem mais bonitas. Foi então que algo mágico aconteceu. Gabriel se levantou lentamente e caminhou alguns passos em direção a Isabela, parando a uma distância segura. Ele abriu seu caderno e mostrou rapidamente um desenho antes de fechá-lo novamente. Isabela teve apenas um vislumbre, mas foi suficiente para ver. Era um desenho de uma mulher com cabelos longos ao lado de um girassol imenso e, ao lado deles, uma figura pequena que claramente representava uma criança. «Que desenho lindo!» disse ela suavemente, sem fazer movimento para se aproximar ou tentar ver melhor. «Você desenha muito bem.» Gabriel não respondeu, mas também não se afastou. Ficou ali, parado, como se estivesse tomando uma decisão importante. Finalmente, ele se aproximou mais alguns passos e depositou uma pequena flor, uma margarida que havia colhido, no banco ao lado de Isabela, antes de correr de volta para a fonte. O coração de Isabela se encheu de emoção. Era um pequeno gesto, mas carregado de significado. Gabriel havia escolhido compartilhar algo com ela, por menor que fosse. «Obrigada», disse ela para a flor, sabendo que ele estava ouvindo. «É a flor mais bonita que já ganhei.» Os dias seguintes estabeleceram uma rotina delicada. Isabela não pressionava Gabriel para interagir, mas criava oportunidades para que ele pudesse escolher se aproximar quando se sentisse confortável. Ela lia livros no jardim, contava histórias para as plantas, cantarolava baixinho enquanto caminhava pelos corredores. Henrique observava essas interações à distância, sempre que voltava de suas reuniões de negócios. Ele dirigia uma empresa de importação e exportação que herdara de seu pai, mas nos últimos 2 anos havia delegado cada vez mais responsabilidades para poder cuidar de Gabriel. Uma tarde, enquanto Isabela ajudava Dona Estela a preparar biscoitos na cozinha espaçosa da mansão, uma atividade que ela insistira em fazer, pois não queria ser tratada como hóspede, Henrique chegou mais cedo que o usual. A cozinha era o coração caloroso da casa, com seus azulejos portugueses, panelas de cobre penduradas e uma grande mesa de madeira maciça onde gerações da família Monteiro haviam compartilhado refeições. O aroma de canela e baunilha pairava no ar, criando uma atmosfera acolhedora. «Que cheiro maravilhoso!» disse Henrique ao entrar, lúcene em sua gravata elegante. Ele parecia cansado, mas seus olhos se iluminaram ao ver Isabela com um avental florido, as mãos cobertas de farinha. Isabela insistiu em ajudar com os biscoitos, explicou Dona Estela com aprovação. Ela tem mãos hábeis para a cozinha. Aprendi com minha avó, disse Isabela, corando ligeiramente. Ela sempre dizia que comida feita com amor tem gosto diferente. Onde está Gabriel? Perguntou Henrique, notando a ausência do filho. Ele apareceu há pouco, cheirou os biscoitos e saiu correndo, riu Dona Estela. Mas vi que ele pegou uma uva passa da tigela quando pensou que ninguém estava olhando. O rosto de Henrique se iluminou com um sorriso genuíno, a primeira expressão de alegria pura que Isabela havia visto nele. Ele sempre adorou uvas passas. Era o ingrediente favorito nos biscoitos que... Ele parou abruptamente, à sombra de uma memória dolorosa cruzando seu rosto. Isabela percebeu a mudança imediata em seu humor e sentiu o impulso de oferecer conforto, mas não sabia como fazê-lo sem ser invasiva. «Que tal se eu preparasse uma bandeja para levarmos para o jardim?» sugeriu ela gentilmente.
O pôr do sol deve estar lindo hoje. A sugestão simples pareceu tirar Henrique de seus pensamentos sombrios. Seria muito agradável. Alguns minutos depois, os três, Henrique, Isabela e Dona Estela, estavam sentados em um pergolado coberto por jasmins, compartilhando biscoitos ainda mornos e chá de ervas. Gabriel havia aparecido novamente, mantendo uma distância segura, mas claramente interessado no que estava acontecendo. Gabriel, chamou Henrique suavemente, gostaria de se juntar a nós? O menino hesitou, olhando de seu pai para Isabela. Esta última estendeu a mão, mostrando um biscoito em formato de estrela. Guardei este especialmente para você, disse ela simplesmente, deixando o biscoito sobre um guardanapo no banco vazio ao seu lado. Gabriel se aproximou lentamente, pegou o biscoito e, surpreendentemente, permaneceu ali em pé, comendo e observando os adultos conversarem. Isabela estava me contando sobre sua cidade natal, disse Henrique, claramente fazendo um esforço para manter a conversa leve. Parece um lugar muito acolhedor. É pequena, mas cheia de vida, respondeu Isabela, seus olhos brilhando ao falar de casa. Todo mundo se conhece. As crianças brincam nas ruas até tarde, e nas festas juninas a cidade inteira se reúne na praça principal. Gabriel mordeu outro pedaço do biscoito, parecendo absorvido na descrição. Você sente saudade? Perguntou Henrique, genuinamente interessado. Um pouco, admitiu Isabela, mas também estou animada com esta nova aventura. Às vezes precisamos sair de nossa zona de conforto para descobrir coisas maravilhosas sobre nós mesmos e sobre o mundo. Dona Estela sorriu com aprovação. Palavras sábias para alguém tão jovem. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu em tons de rosa e dourado, algo inesperado aconteceu. Gabriel, que havia terminado seu biscoito, caminhou até onde Isabela estava sentada e, hesitante, estendeu a mão pequena para tocar suavemente o tecido de seu vestido. O gesto foi tão inesperado e terno que Isabela sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Ela olhou para baixo e sorriu para Gabriel, que rapidamente retirou a mão e correu de volta para a casa. Ele nunca fez isso antes, murmurou Henrique, sua voz carregada de emoção. Não desde que... É um bom sinal, disse Dona Estela suavemente, colocando a mão no ombro de Henrique. O menino está começando a confiar novamente. Naquela noite, após Gabriel ter ido dormir, Henrique pediu para conversar com Isabela na biblioteca. O ambiente estava iluminado apenas pela lareira e por algumas luminárias laterais, criando uma atmosfera íntima e acolhedora. Quero agradecer, disse ele, servindo 2 cálices de vinho tinto. Em apenas alguns dias, você conseguiu algo que nenhuma das outras babás conseguiu. Gabriel está diferente. Ele só precisa de tempo e de alguém que respeite seu ritmo, respondeu Isabela, aceitando o vinho, mas tomando apenas um pequeno gole. Posso perguntar, o que a faz ter tanta paciência com ele? Muitas pessoas se frustrariam com o silêncio. Isabela ficou quieta por um momento, contemplando as chamas da lareira. Minha avó ficou muito doente antes de morrer. Nos últimos meses, ela não conseguia falar muito, mas eu aprendi a me comunicar com ela de outras formas. Gestos, olhares, pequenos toques. Às vezes, o silêncio diz mais que 1000 palavras. Henrique a observou com admiração crescente. Havia uma profundidade naquela jovem que contradiziam sua idade, uma sabedoria que parecia vir de experiências que a haviam forçado a amadurecer antes do tempo. Sinto muito pela perda de sua avó, disse ele sinceramente. Ela me ensinou que o amor não precisa de palavras para ser real, respondeu Isabela, e que às vezes as pessoas precisam de silêncio para curar antes de conseguirem falar novamente. As palavras de Isabela tocaram algo profundo no coração de Henrique.
Ele havia passado os últimos 2 anos tentando desesperadamente fazer Gabriel falar, levando-o a médicos e terapeutas, quando talvez o que seu filho mais precisasse fosse exatamente do que Isabela estava oferecendo: aceitação incondicional e tempo para curar. Você é muito sábia para sua idade, disse ele suavemente. Não sábia, corrigiu Isabela com um sorriso modesto. Apenas alguém que aprendeu que o amor tem muitas formas de se expressar. Naquele momento, os dois se olharam nos olhos e algo passou entre eles. Uma compreensão mútua, um reconhecimento de que ambos carregavam suas próprias feridas e suas próprias formas de amor. Do andar de cima, uma pequena figura observava pela janela do quarto, vendo os dois adultos conversarem no jardim iluminado pela lua. Gabriel segurava em suas mãos pequenas um desenho que havia feito durante o dia. Uma família de 3 pessoas, de mãos dadas, diante de uma grande casa, com flores coloridas espalhadas por todo o jardim. Era a primeira vez em 2 anos que ele desenhava pessoas sorridentes. 2 semanas se passaram desde a chegada de Isabela à mansão Monteiro, e uma rotina reconfortante havia se estabelecido entre seus habitantes. As manhãs começavam com Gabriel aparecendo silenciosamente na cozinha, enquanto Isabela ajudava a Dona Estela a preparar o café da manhã, seus olhos curiosos observando cada movimento dela. Ele nunca se sentava à mesa, mas aceitava os pequenos mimos que ela lhe oferecia. Um pedaço de pão ainda morno, uma fatia de fruta cortada em formato de estrela, um copo de suco servido em sua caneca favorita, decorada com desenhos de astronautas. Naquela manhã específica, uma quinta-feira nublada de outono, algo diferente estava no ar. Gabriel desceu as escadas com seu caderno de desenho nas mãos, algo que nunca havia feito antes. Normalmente, seus materiais de arte ficavam espalhados pelos diversos cantos da casa, onde ele se refugiava para criar seus mundos silenciosos. Isabela estava preparando panquecas quando notou a presença do menino na entrada da cozinha. Seus cabelos castanhos estavam mais bagunçados que o usual, como se ele tivesse passado a noite em claro, e havia uma determinação diferente em seus olhos verdes. Bom dia, Gabriel, disse ela suavemente, como sempre fazia, sem expectativa de resposta. Que cheiro gostoso essas panquecas estão fazendo, não é? Dona Estela me ensinou o segredo, uma pitadinha de essência de baunilha na massa. Gabriel se aproximou mais que o usual, parando a apenas 2 metros da bancada, onde Isabela trabalhava. Ele segurava o caderno contra o peito, como se protegesse um tesouro precioso. Dona Estela, que organizava a louça numa prateleira próxima, notou a mudança no comportamento do menino e trocou um olhar significativo com Isabela. Ambas sentiram que algo importante estava prestes a acontecer. Sabe de uma coisa? Continuou Isabela, virando uma panqueca dourada na frigideira. Quando eu era pequenininha, mais ou menos da sua idade, eu também adorava desenhar. Fazia desenhos de tudo, das nuvens, dos pássaros, da minha família. Ela fez uma pausa proposital. Às vezes desenhava coisas que me deixavam feliz, às vezes coisas que me deixavam triste. Os desenhos eram como uma forma de conversar com meus sentimentos. Gabriel deu mais um passo à frente. Sua respiração estava ligeiramente acelerada, como se estivesse reunindo coragem para algo muito difícil. Você desenha seus sentimentos, Gabriel? Perguntou Isabela gentilmente, sem olhar diretamente para ele, continuando a se concentrar nas panquecas. Para surpresa de todos, Gabriel assentiu com a cabeça. Era a primeira resposta clara e deliberada que ele havia dado a qualquer pergunta desde a chegada de Isabela. O coração da jovem babá bateu mais forte, mas ela manteve a voz calma e carinhosa. Que bonito! Aposto que você faz desenhos lindos. Gabriel olhou para Dona Estela, depois para Isabela e finalmente abriu seu caderno numa página específica.
Com movimentos hesitantes, ele se aproximou da bancada e depositou o caderno aberto diante de Isabela. O que ela viu a fez conter um suspiro emocionado. Era um desenho dela própria, sentada no jardim da mansão, cercada por flores coloridas e pássaros. Mas o que mais a tocou foi a forma como ele havia a retratado, com um sorriso imenso no rosto e pequenos corações flutuando ao redor de sua figura, como se a felicidade irradiasse dela em ondas visíveis. "Gabriel", sussurrou Isabela, suas mãos tremendo ligeiramente ao segurar a espátula. "Este é o desenho mais lindo que já vi em toda a minha vida." O menino ficou ali parado, observando a reação dela com intensidade. Quando viu lágrimas de alegria se formarem nos olhos de Isabela, algo em seu pequeno rosto se iluminou, um brilho que não aparecia há muito tempo. Posso guardar este desenho?" perguntou ela suavemente. "É tão especial para mim?" Gabriel assentiu vigorosamente, e pela primeira vez desde que Isabela chegara, ela viu algo que a encheu de esperança. Um sorriso verdadeiro iluminando o rosto do menino. Pequeno, tímido, mas genuíno. Dona Estela se aproximou discretamente, limpando os olhos com o avental. "Eu nunca..." começou ela, a voz embargada. "Ele nunca mostrou seus desenhos para ninguém antes." Naquele momento, Henrique apareceu na porta da cozinha, atraído pelas vozes emocionadas. Ele usava um terno azul marinho elegante, preparando-se para mais um dia de reuniões, mas parou abruptamente ao ver a cena diante de si. Gabriel estava ao lado de Isabela, que segurava cuidadosamente seu caderno de desenho, lágrimas de alegria brilhando em seus olhos. O menino notou a presença do pai e, surpreendentemente, não correu. Em vez disso, apontou para o desenho e depois para Isabela, como se quisesse mostrar ao pai o que havia acontecido. "O que temos aqui?" perguntou Henrique, aproximando-se com cuidado, sua voz carregada de curiosidade e esperança contida. "Gabriel me mostrou um desenho", explicou Isabela, tentando controlar a emoção em sua voz. "É absolutamente lindo." Henrique olhou para o desenho e sua expressão se transformou completamente. Ele não via o filho compartilhar sua arte há mais de 2 anos. Seus olhos se encontraram com os de Gabriel, e pai e filho trocaram um olhar carregado de significado, como se uma ponte invisível estivesse sendo reconstruída entre eles. "É realmente muito bonito, filho", disse Henrique suavemente, agachando-se para ficar na altura de Gabriel. "Você desenhou a Isabela muito bem. Ela parece muito feliz no seu desenho." Gabriel olhou para Isabela, depois para o pai, e fez algo que deixou todos emocionados. Ele estendeu a mão pequena e tocou gentilmente o braço de Henrique, um gesto de conexão que não acontecia há muito tempo. Os dias seguintes trouxeram mais pequenos milagres. Gabriel começou a aparecer mais frequentemente nos ambientes onde Isabela estava, às vezes se sentando no chão próximo a ela enquanto ela lia, outras vezes simplesmente observando-a enquanto ela cuidava das flores do jardim. Ele ainda não falava, mas sua presença se tornara mais ativa, mais participativa. Uma tarde, enquanto Isabela organizava alguns livros na biblioteca, Gabriel apareceu carregando uma pequena pilha de desenhos. Ele os depositou cuidadosamente sobre a mesa de mogno e ficou ali parado esperando. Isabela compreendeu o convite silencioso e se sentou para examinar cada desenho com a atenção que eles mereciam. Havia desenhos da mansão em diferentes épocas do dia, do jardim sob várias estações do ano, de Dona Estela na cozinha, de Henrique lendo jornal na varanda. Mas o que mais a impressionou foram os desenhos que claramente retratavam memórias. Uma mulher de cabelos longos e sorriso gentil, que ela presumiu ser a mãe de Gabriel, cenas de uma família feliz, momentos de afeto e alegria. "Você tem uma memória maravilhosa, Gabriel", disse ela suavemente, "e um talento incrível
para capturar sentimentos nos seus desenhos. Gabriel se aproximou e apontou para um desenho específico. Mostrava 3 figuras diante da mansão: um homem alto, uma mulher de cabelos ondulados e uma criança no meio, todos de mãos dadas. No céu do desenho, uma 4ª figura feminina observava a cena com um sorriso, cercada por nuvens douradas. Isabela compreendeu imediatamente o significado. Gabriel estava processando, através de sua arte, a possibilidade de uma nova configuração familiar, mas sem esquecer ou desrespeitar a memória de sua mãe. É um desenho muito especial, disse ela, tocando suavemente a borda do papel. Mostra que o amor pode crescer sem que o amor que já existia diminua. Gabriel a olhou com intensidade, como se ela tivesse decifrado exatamente o que ele estava tentando comunicar. Naquela noite, durante o jantar, Henrique notou uma mudança significativa no comportamento do filho. Gabriel não apenas se juntou a eles à mesa, algo que não fazia regularmente, como também mostrou interesse na conversa, assentindo quando concordava com algo e balançando a cabeça quando discordava. Isabela me contou que você tem se expressado muito através dos seus desenhos, disse Henrique, cortando delicadamente um pedaço de peixe grelhado. Fico feliz que você esteja compartilhando sua arte conosco. Gabriel olhou para o pai, depois para Isabela, e fez algo inesperado. Ele bateu palmas silenciosamente, como se estivesse aplaudindo a própria decisão de se abrir mais. A reação espontânea arrancou risos suaves dos adultos, e Gabriel, vendo que havia causado alegria, repetiu o gesto com um sorriso ainda maior. Acho que temos um artista na família, disse Isabela, servindo-se de mais salada. Talvez um dia você possa me ensinar algumas técnicas de desenho, Gabriel. Eu adoraria aprender com você. Os olhos do menino brilharam com a sugestão, e ele assentiu entusiasticamente. Após o jantar, enquanto Gabriel brincava silenciosamente com seus brinquedos na sala de estar, Henrique pediu para conversar com Isabela na varanda dos fundos. O local oferecia uma vista deslumbrante do jardim iluminado por luzes estrategicamente posicionadas, criando um ambiente romântico e acolhedor. Não sei como agradecer o que você tem feito por Gabriel. Começou Henrique, oferecendo-lhe uma xícara de chá de camomila fumegante. Em apenas 2 semanas, você conseguiu mais progressos que todos os profissionais que tentaram ajudá-lo nos últimos 2 anos. Não sou eu quem está fazendo isso, respondeu Isabela modestamente, aceitando a xícara e sentindo o calor reconfortante entre suas mãos. Gabriel está fazendo isso sozinho. Eu apenas estou aqui, disponível para quando ele precisar. Henrique se sentou na cadeira ao lado dela, observando o perfil delicado de Isabela, iluminado pela luz suave da varanda. Você tem um dom especial com crianças. É algo natural, instintivo. Talvez seja porque eu mesma ainda me sinto uma criança às vezes, admitiu Isabela com um sorriso tímido. Cresci cedo demais por causa das circunstâncias, mas sempre tentei manter viva a criança que existe dentro de mim. Conte-me mais sobre sua família, pediu Henrique gentilmente. Você raramente fala sobre seu passado. Isabela hesitou por um momento, contemplando o chá em sua xícara. Meus pais morreram num acidente de carro quando eu tinha 12 anos. Fui criada pela minha avó materna, que era uma mulher extraordinária, Dona Maria. Ela me ensinou que as perdas fazem parte da vida, mas que o amor que recebemos dessas pessoas nunca desaparece. Ele se transforma em força para cuidarmos de outros. Henrique sentiu o peito se apertar ao ouvir a história de Isabela. Ele havia assumido que ela vinha de uma família estruturada e feliz, quando, na verdade, ela também carregava suas próprias cicatrizes e perdas. Sinto muito, disse ele sinceramente. Você era muito nova para passar por algo assim. Foi difícil, concordou Isabela,
mas também me ensinou a valorizar cada momento de felicidade, cada gesto de carinho. Talvez seja por isso que consigo me conectar com Gabriel. Nós dois sabemos como é perder alguém muito amado. Henrique estendeu a mão impulsivamente e tocou suavemente a mão de Isabela. O contato foi elétrico, fazendo ambos olharem diretamente nos olhos um do outro. Você é uma pessoa muito especial, Isabela, disse ele suavemente. Gabriel não é o único que está sendo transformado pela sua presença aqui. O coração de Isabela acelerou, mas antes que pudesse responder, eles ouviram passos pequenos se aproximando. Gabriel apareceu na varanda, carregando um cobertor e parecendo sonolento. Acho que alguém está pronto para dormir, disse Isabela suavemente, levantando-se da cadeira. Gabriel se aproximou dela e, surpreendentemente, estendeu os braços pedindo colo. Isabela o pegou cuidadosamente, sentindo o peso reconfortante da criança em seus braços. Gabriel apoiou a cabeça em seu ombro e fechou os olhos, confiando completamente nela. Henrique observou a cena com o coração transbordando de emoção. Ver seu filho se sentindo seguro e amado novamente era um presente que ele não sabia se merecia. Vamos te levar para a cama, pequeno artista, murmurou Isabela, beijando suavemente o topo da cabeça de Gabriel. Enquanto subiam as escadas em direção ao quarto do menino, Gabriel fez algo que deixou ambos os adultos emocionados. Ele começou a cantarolar baixinho, uma melodia sem palavras, apenas um som suave e melódico que preenchia o silêncio dos corredores. Era a primeira vez em 2 anos que Gabriel produzia qualquer tipo de som vocal espontâneo. Quando finalmente o tucaram na cama, Gabriel segurou a mão de Isabela por um momento antes de soltá-la, seus olhos transmitindo uma gratidão que as palavras não conseguiriam expressar. Do lado de fora do quarto, Henrique e Isabela ficaram alguns momentos em silêncio, processando a magnitude do progresso que estavam testemunhando. Ele cantarolou, sussurrou Henrique, como se não acreditasse completamente no que havia presenciado. Ele está se curando, respondeu Isabela suavemente. Pouco a pouco, no ritmo dele. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte de sua esposa, Henrique adormeceu com um sentimento de esperança renovada, preenchendo seu coração. E no quarto ao lado, Gabriel sonhava com desenhos coloridos de uma família reunida, onde todos sorriam e onde o silêncio havia sido substituído por uma sinfonia de amor e compreensão. O mês de maio chegou trazendo consigo uma transformação visível, não apenas na paisagem da mansão Monteiro, mas também na dinâmica familiar que se desenvolvia silenciosamente entre seus habitantes. As jabuticabeiras do jardim se encheram de frutos escuros que Gabriel adorava colher com Isabela, criando uma tradição matinal que se tornara sagrada para ambos. O menino havia desenvolvido uma linguagem própria de gestos e expressões que Isabela compreendia perfeitamente, como se compartilhassem um código secreto construído de afeto e compreensão mútua. Naquela manhã específica de sábado, algo diferente estava no ar. Henrique havia cancelado seus compromissos de trabalho para passar o fim de semana inteiro em casa, uma decisão que surpreendeu até mesmo Dona Estela, que conhecia sua dedicação quase obsessiva aos negócios desde a morte de sua esposa. Gabriel acordou mais cedo que o usual e desceu correndo para a cozinha, onde encontrou Isabela preparando panquecas em formato de animais, uma habilidade que havia desenvolvido especialmente para ele. O menino se aproximou dela com um papel nas mãos, claramente ansioso para compartilhar algo importante. "Bom dia, meu pequeno artista", disse Isabela carinhosamente, secando as mãos no avental antes de se agachar para ficar na altura dele. "O que você tem aí?" Gabriel desdobrou o papel, revelando um desenho meticulosamente colorido que a fez conter a respiração. Era um retrato dela sentada num campo de girassóis, exatamente como ela havia descrito os jardins de sua avó.
Mas o que mais a emocionou foi o pequeno texto escrito em letras infantis no canto inferior. Para Isa, com amor, Gabriel. Gabriel, sussurrou ela, sentindo lágrimas se formarem em seus olhos. Você escreveu isso? O menino assentiu orgulhosamente, um sorriso radiante iluminando seu rosto. Era a primeira vez em 2 anos que ele havia escrito algo espontaneamente, sem pressão ou obrigação escolar. É o presente mais lindo que já recebi em toda a minha vida, disse Isabela, abraçando-o gentilmente. Gabriel retribuiu o abraço, algo que antes era impensável, e ficou assim por longos momentos, absorvendo o calor e a segurança que ela representava. Henrique apareceu na cozinha naquele exato momento, vestindo roupas casuais, jeans escuros e uma camisa de algodão branca que o faziam parecer mais jovem e relaxado. Ao ver o abraço entre Isabela e Gabriel, ele parou na entrada, uma expressão de profunda emoção cruzando seu rosto. Papai! Gabriel se soltou de Isabela e correu em direção ao pai, estendendo o braço para mostrar uma cópia do desenho que havia feito especialmente para ele. A palavra ecoou pela cozinha como um milagre. Henrique ficou paralisado por um momento, processando o que havia acabado de acontecer. Gabriel havia falado. Pela primeira vez em 2 anos, seu filho havia pronunciado uma palavra, e essa palavra havia sido papai. Gabriel? Henrique se ajoelhou no chão, seus olhos verdes brilhando com lágrimas de alegria. Você falou? Papai, repetiu Gabriel, agora mais confiante, jogando-se nos braços do pai. Olha o desenho que fiz para você e para a Isa. Henrique abraçou o filho com uma intensidade que continha 2 anos de saudade e esperança represada. Por sobre a cabeça de Gabriel, seus olhos encontraram os de Isabela, e naquele momento, ambos compreenderam que eram testemunhas de um milagre construído dia após dia, paciência após paciência. É lindo, filho, disse Henrique, sua voz embargada. O mais lindo desenho que já vi. Dona Estela, que havia presenciado a cena da entrada da cozinha, aproximou-se discretamente, limpando os olhos com o avental. Graças a Deus, murmurou. Graças a Deus nosso menino voltou. O café da manhã que se seguiu foi uma celebração silenciosa e emocionada. Gabriel, embora ainda economizasse palavras, começou a fazer pequenos comentários sobre os alimentos, sobre o tempo, sobre seus planos para o dia. Cada frase era um tesouro precioso que os adultos guardavam no coração. Isa, você vai ficar aqui para sempre? Perguntou Gabriel de repente, enquanto mastigava uma panqueca em formato de borboleta. A pergunta pegou Isabela de surpresa. Ela olhou para Henrique, que aguardava a resposta com ansiedade visível. Por que você pergunta isso, Gabriel? Respondeu ela gentilmente. Porque eu não quero que você vá embora, disse o menino com simplicidade devastadora. Você faz o papai sorrir de novo. E você me ensina coisas bonitas. Henrique sentiu o peito se apertar. Nos últimos meses, ele havia se dado conta de que Isabela havia se tornado muito mais que uma babá para Gabriel, e muito mais que uma funcionária para ele próprio. Ela havia se tornado o coração pulsante da casa, a luz que havia afastado as sombras que os assombravam. Isabela vai ficar enquanto vocês 2 precisarem de mim, respondeu ela cuidadosamente, sentindo a intensidade do olhar de Henrique sobre si. Após o café da manhã, os 3 decidiram passar o dia no jardim. Henrique montou uma barraca improvisada sob a jabuticabeira centenária, usando lençóis e cordas, criando um pequeno refúgio onde poderiam fazer um piquenique. Gabriel ficou encantado com a construção e insistiu em ajudar, carregando almofadas e organizando os brinquedos dentro da cabana secreta, como ele a batizou. Aqui é nossa casa especial, declarou Gabriel, sentando-se no centro da barraca com seus materiais de desenho espalhados ao redor. Só nossa família pode entrar. A palavra família ficou suspensa no ar,
carregada de significado. Isabela e Henrique trocaram olhares, ambos compreendendo que Gabriel havia verbalizado algo que todos sentiam, mas que nenhum dos adultos havia ousado expressar. "É uma família muito especial", concordou Isabela suavemente, arrumando os cabelos bagunçados do menino. Henrique observava a interação entre eles, com o coração transbordando. Ver Isabela cuidando de Gabriel com tanto amor natural, ver seu filho florescendo sob os cuidados dela, fazia com que ele se desse conta de algo que vinha crescendo em seu peito há semanas. Ele estava apaixonado. A descoberta não foi súbita ou dramática. Foi como perceber que o sol havia nascido, algo natural, inevitável, que iluminava tudo ao redor. Isabela havia entrado em suas vidas como uma brisa suave e havia se tornado essencial como o ar que respiravam. Durante a tarde, enquanto Gabriel cochilava dentro da barraca, embalado pelo som suave do vento nas folhas, Henrique e Isabela se sentaram próximos, observando-o dormir pacificamente. "Obrigado", disse Henrique suavemente, quebrando o silêncio contemplativo. "Pelo quê?" perguntou Isabela, genuinamente curiosa. "Por devolver meu filho para mim. Por trazer vida de volta para esta casa. Por..." Ele hesitou, como se as palavras fossem frágeis demais para serem pronunciadas. "Por me fazer lembrar como é ser feliz." Isabela sentiu as bochechas corarem. Nos últimos meses, ela também havia se dado conta de que seus sentimentos por Henrique haviam evoluído muito além do respeito e admiração profissionais. Ele era um homem bom, um pai dedicado, alguém cuja companhia ela valorizada cada vez mais. "Henrique", começou ela, mas foi interrompida pela voz sonolenta de Gabriel. "Papai, Isa, vocês vão se casar?" perguntou o menino, esfregando os olhos enquanto emergia do cochilo. A pergunta inocente os pegou completamente desprevenidos. Ambos ficaram sem palavras, olhando um para o outro e depois para Gabriel, que os observava com expectativa genuína. "Por que você pergunta isso, querido?" conseguiu articular Isabela finalmente. "Por que vocês se olham como os papais e mamães dos meus livros de história?" explicou Gabriel com a lógica simples da infância. "E porque eu gostaria muito que você fosse minha mãe de verdade, Isa." As palavras de Gabriel caíram como pedras num lago tranquilo, criando ondas de emoção que se expandiram em círculos cada vez maiores. Isabela sentiu lágrimas se formarem em seus olhos, tocada pela pureza do desejo do menino. "Gabriel", disse Henrique gentilmente, "essas são coisas muito importantes que os adultos precisam conversar com calma." "Mas vocês se gostam, não é?" insistiu Gabriel, agora completamente desperto e sentado entre eles. "Eu vejo como vocês sorriem quando estão juntos, e como o papai fica feliz quando você chega, Isa." A observação perspicaz da criança deixou ambos os adultos corados e emocionados. Gabriel havia captado sutilezas que eles próprios ainda estavam aprendendo a reconhecer. "Sim, Gabriel", admitiu Henrique depois de um momento, olhando diretamente nos olhos de Isabela. "Eu gosto muito da Isabela. Ela é uma pessoa muito especial para nós dois. E eu gosto muito de vocês também", disse Isabela suavemente, estendendo os braços para abraçar Gabriel. "Vocês são as pessoas mais importantes do mundo para mim." Gabriel se aconchegou entre eles, satisfeito com as declarações. "Então vamos ser uma família de verdade", disse ele como se fosse a coisa mais simples do mundo. O resto da tarde passou em uma atmosfera de descobertas emocionais. Henrique e Isabela encontraram momentos para conversas mais íntimas enquanto Gabriel brincava, explorando cautelosamente os sentimentos que vinham crescendo entre eles. "Preciso ser honesta com você", disse Isabela durante um desses momentos, enquanto caminhavam pelo jardim de rosas. "Quando aceitei este trabalho, nunca imaginei que me envolveria emocionalmente desta forma." "Você se arrepende?" perguntou Henrique,
parando de caminhar para olhá-la diretamente. Não, respondeu ela sem hesitação, mas me sinto inadequada. Você é um homem bem-sucedido, sofisticado, de uma família tradicional. Eu sou apenas uma garota do interior que mal terminou o ensino médio. Henrique pegou as mãos dela entre as suas, sentindo a delicadeza de sua pele e a força que residia naqueles dedos capazes de tanto carinho. Isabela, disse ele com intensidade, você trouxe mais valor para nossas vidas do que qualquer diploma ou posição social jamais poderia trazer. Você tem algo que não se ensina em universidades, um coração genuíno e a capacidade de amar incondicionalmente. Naquele momento, estava claro para ambos que haviam cruzado uma linha invisível. Não eram mais patrão e funcionária ou mesmo amigos próximos. Eram duas pessoas que haviam encontrado uma no outro algo raro e precioso, a possibilidade de amor verdadeiro. A tarde se transformou em noite, e os três jantaram juntos na varanda, sob um céu estrelado que parecia celebrar as descobertas do dia. Gabriel contou histórias dos seus desenhos, riu das piadas gentis de Henrique e pediu para Isabela cantar uma das canções que sua avó costumava cantarolar. Quando finalmente chegou a hora de Gabriel ir dormir, ele fez questão de que tanto Henrique quanto Isabela o acompanhassem até o quarto. Ao ser tucado na cama, ele segurou a mão de cada um dos adultos. Papai, disse ele sonolento, você pode dar um beijo de boa noite na Isa também, porque ela é especial para nossa família. O pedido inocente criou um momento de tensão doce. Henrique olhou para Isabela, que assentiu quase imperceptivelmente. Ele se inclinou e depositou um beijo suave e casto em sua testa, um gesto que carregava muito mais significado do que sua simplicidade sugeria. Boa noite, Isabela, sussurrou ele. Boa noite, Henrique, respondeu ela, sua voz carregada de emoção. Gabriel suspirou satisfeito e fechou os olhos, dormindo quase instantaneamente, com um sorriso tranquilo no rosto. Do lado de fora do quarto, Henrique e Isabela ficaram alguns momentos em silêncio, processando a intensidade emocional do dia. Ambos sabiam que suas vidas haviam mudado irreversivelmente, que haviam descoberto algo precioso que valia a pena proteger e nutrir. Isabela, disse Henrique suavemente, gostaria de conversar mais amanhã? Sobre nós? Sim, respondeu ela simplesmente, seus olhos brilhando com expectativa e um pouco de nervosismo. Enquanto se separavam para ir cada um para seu quarto, ambos carregavam no coração a certeza de que estavam no limiar de algo belo e transformador. Gabriel havia sido o catalisador, mas o que estava nascendo entre eles era genuíno e profundo. Um amor construído sobre bases sólidas de respeito, admiração e cuidado mútuo. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara à mansão, Isabela adormeceu sonhando não apenas com o menino que havia aprendido a amar como filho, mas também com o homem que havia conquistado seu coração sem que ela percebesse. A felicidade que havia se instalado na mansão Monteiro durante as últimas semanas era quase palpável. Gabriel acordava todas as manhãs, cantarolando melodias inventadas, corria pelos corredores, chamando por Isa e papai, com uma alegria contagiante, e havia começado a fazer perguntas sobre tudo, recuperando rapidamente os 2 anos de curiosidade infantil que haviam ficado presos em seu silêncio. Naquela segunda-feira ensolarada de junho, Henrique e Isabela haviam finalmente encontrado tempo para a conversa que vinham adiando há dias. Sentados no gazebo do jardim, cercados pelo perfume das gardênias em flor, eles exploravam cuidadosamente os sentimentos que haviam crescido entre eles. Preciso que você saiba, disse Henrique, segurando delicadamente as mãos de Isabela entre as suas, que o que sinto por você não tem nada a ver com gratidão pelo que fez por Gabriel.
É algo muito mais profundo. Isabela sentiu o coração acelerar. Eu também sinto algo especial por você, Henrique. Mas às vezes me pergunto se não estamos nos deixando levar pela emoção do momento, pelo progresso de Gabriel. Não, interrompeu ele suavemente. O que sinto por você começou muito antes de Gabriel falar novamente. Começou na primeira tarde, quando você simplesmente aceitou o silêncio dele sem tentar consertá-lo imediatamente. Quando percebi que você não era apenas gentil, mas sábia. Gabriel apareceu correndo pelo jardim naquele momento, segurando um pequeno avião de papel que havia feito. Papai, Isa, olhem como voa longe, gritou ele, lançando o avião que planava graciosamente sobre as flores. Lindo, Gabriel, exclamou Isabela, levantando-se para apanhar o avião e devolvê-lo ao menino. Você está se tornando um expert em aviões de papel. A vovó Clara me ensinou antes de ela ir para o céu, disse Gabriel naturalmente, referindo-se à mãe pela primeira vez desde que havia voltado a falar. Henrique e Isabela trocaram olhares comovidos. Gabriel estava não apenas falando novamente, mas também processando suas perdas de forma saudável. Ela deve estar muito orgulhosa, vendo como você cresceu, disse Isabela gentilmente, agachando-se para ficar na altura do menino. Eu sei que ela está, respondeu Gabriel com a convicção simples da infância. E ela gosta de você, Isa. Eu sonhei com ela ontem, e ela disse que você tem um coração bonito. As palavras de Gabriel tocaram profundamente Isabela, que abraçou o menino com ternura. Henrique observou a cena, sentindo uma paz que não experimentava há anos, como se finalmente tivesse encontrado o que nem sabia que estava procurando. Foi nesse momento de perfeita harmonia que o som da campainha ecoou pela mansão, seguido pelos passos apressados de Dona Estela, em direção à porta principal. Alguns minutos depois, a governanta apareceu no jardim com uma expressão preocupada. Senhor Henrique, disse ela, sua voz carregando uma tensão incomum. A senhora Helena Moraes está aqui. Ela insiste em falar com o senhor. O nome atingiu Henrique como um raio. Helena Moraes, irmã mais velha de sua falecida esposa Clara, era uma mulher que sempre havia demonstrado desaprovação em relação às suas escolhas de vida. Ela havia desaparecido depois do funeral, murmurando críticas sobre como ele não estava cuidando adequadamente de Gabriel. Helena? Repetiu Henrique, levantando-se instintivamente. O que ela quer aqui? Gabriel, que havia ficado tenso ao ouvir o nome, se aproximou de Isabela e segurou sua mão. Mesmo com apenas 7 anos, ele se lembrava claramente da tia que sempre falava em voz alta e o fazia sentir-se desconfortável. Deixe-a entrar, Dona Estela, disse Henrique, finalmente resignado. Vamos recebê-la na sala de estar. Helena Moraes entrou na mansão como uma tempestade contida. Aos 52 anos, ela mantinha uma elegância rígida que intimidava. Cabelos grisalhos perfeitamente arrumados em um chignon, roupas caras mas severas e uma expressão que sugeria perpétua desaprovação. Seus olhos, que um dia haviam sido tão gentis quanto os de Clara, agora carregavam uma dureza que os anos de amargura haviam cristalizado. Henrique, disse ela friamente, mal cumprimentando-o com um aceno de cabeça. Seus olhos então se voltaram para Isabela, examinando-a da cabeça aos pés com um escrutínio desconfortável. E esta deve ser a babá de que ouvi falar. Helena, respondeu Henrique, mantendo a compostura. Esta é Isabela Santos. Isabela, apresento-lhe Helena, irmã da Clara. Isabela estendeu a mão educadamente. É um prazer conhecê-la, senhora Helena. Helena apertou a mão de Isabela brevemente, com frieza calculada. Que interessante. Muito jovem. Para uma posição tão responsável. Gabriel, que havia se escondido atrás de Isabela, observava a mulher com evidente desconforto.
Helena notou a proximidade da criança com a babá e seus lábios se contraíram em uma linha fina de desaprovação. Gabriel, disse ela com voz excessivamente doce, venha cumprimentar sua tia. O menino hesitou, olhando para Isabela em busca de encorajamento. Ela sorriu gentilmente e assentiu, encorajando-o a ser educado, mesmo sentindo a tensão que irradiava da visitante. Olá, tia Helena, disse Gabriel timidamente, aproximando-se apenas o suficiente para o cumprimento formal antes de retornar rapidamente para junto de Isabela. Pelo menos ele ainda fala, comentou Helena acidamente. Ouvi dizer que havia desenvolvido alguns problemas após a morte de Clara. Gabriel passou por um período difícil, mas está se recuperando maravilhosamente, respondeu Henrique, sua voz carregando um tom de advertência. Sim, vejo que está muito ligado à senhorita Santos, observou Helena, seus olhos se estreitando ao notar como Gabriel se agarrava à mão de Isabela. Que curioso para uma criança que supostamente não se conectava com pessoas. Isabela sentiu o desconforto crescer, mas manteve a compostura. Gabriel é uma criança maravilhosa. Apenas precisava de tempo para se sentir seguro novamente. Seguro? Repetiu Helena com ironia. E presumo que você se considera qualificada para prover essa segurança. Com que treinamento, exatamente? Helena, interveio Henrique, sua paciência começando a se esgotar. Isabela tem feito um trabalho excepcional com Gabriel. Não vejo necessidade de questioná-la. Não vê necessidade. Helena se voltou para Henrique com olhos flamejantes. Henrique, você contratou uma garota sem qualificações para cuidar do filho de minha irmã. E agora vejo que ela conseguiu se insinuar na família de uma forma que Clara jamais aprovaria. Como ousa? Explodiu Henrique, perdendo finalmente a compostura. Clara não está aqui para opinar, e Gabriel está feliz pela primeira vez em 2 anos. Gabriel começou a tremer, assustado com as vozes alteradas. Isabela imediatamente se ajoelhou ao lado dele, oferecendo o conforto silencioso que havia aprendido a proporcionar. É exatamente isso que quero dizer, disse Helena, apontando para a cena. Veja como ela o manipula. Como faz questão de se colocar como indispensável. É um padrão clássico de alguém que busca se estabelecer em uma família abastada. As palavras de Helena atingiram Isabela como bofetadas. Cada insegurança que ela havia sentido sobre sua posição na família, cada dúvida sobre ser digna do amor de Henrique e Gabriel, veio à tona com força devastadora. Eu jamais, começou Isabela, mas sua voz falhou. As acusações, embora injustas, ecoavam medos secretos que ela carregava. Nunca o quê? Pressionou Helena cruelmente. Nunca calculou suas chances? Nunca percebeu a oportunidade de ouro que tinha diante de si? Uma mansão, uma família rica, um homem vulnerável? Pare! Gritou Gabriel de repente, surpreendendo todos. Pare de ser má com a Isa. Ela não é má. Ela me ama de verdade. Helena olhou para o menino com surpresa, mas rapidamente recompôs sua máscara de superioridade. Querido Gabriel, você é muito pequeno para entender essas coisas. Pessoas como essa senhorita sabem exatamente como manipular crianças para conseguir o que querem. Helena, isso é suficiente, disse Henrique, sua voz carregada de raiva contida. Não vou permitir que você venha à minha casa insultar pessoas que amo. Pessoas que ama? Helena riu amargamente. Henrique, você está cego. Esta garota chegou aqui há poucos meses e já conseguiu que você acredite estar apaixonado? Clara mal está morta há 2 anos. O silêncio que se seguiu foi carregado de dor e tensão. Isabela sentia como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Todas as inseguranças que havia tentado superar voltaram com força total. Ela realmente era apenas uma garota do interior que havia se envolvido em uma situação muito além de sua compreensão? Talvez.
sussurrou Isabela, sua voz quase inaudível. Talvez ela tenha razão. Talvez eu devesse... Não! Gabriel gritou, abraçando-se às pernas de Isabela. Você não pode ir embora. Você prometeu que ia ficar. Henrique viu o sofrimento nos olhos de Isabela e compreendeu o dano que Helena estava causando. Isabela, não escute essas palavras venenosas. Helena não conhece você. Não sabe o que você significa para nós. Mas talvez ela esteja certa sobre algumas coisas, disse Isabela, lutando contra as lágrimas. Talvez eu tenha me iludido sobre meu lugar aqui. Talvez... Meu lugar aqui? Helena riu com desdém. Garota, seu lugar é cuidar da criança, nada mais. Se você desenvolveu fantasias românticas sobre se tornar a senhora desta casa, está muito enganada. Pronto, disse Henrique com voz gelada, dirigindo-se à cunhada. Você disse o que veio dizer, agora pode se retirar. Vou me retirar, sim, respondeu Helena, pegando sua bolsa elegante. Mas não sem antes deixar claro que estarei observando esta situação de perto. Gabriel é sobrinho da minha irmã, e não permitirei que seja criado por uma aventureira. Após a saída tempestuosa de Helena, a mansão ficou mergulhada em um silêncio pesado e doloroso. Gabriel chorava abraçado a Isabela, que lutava para manter a compostura enquanto processava as palavras cruéis que havia ouvido. Isabela, disse Henrique gentilmente aproximando-se, você sabe que nada do que ela disse é verdade. Mas e se for? Respondeu Isabela, sua voz carregada de dúvida. E se eu realmente estiver me iludindo? E se eu não passar de uma garota ingênua que se apaixonou por uma fantasia? Você acha que o que Gabriel sente por você é fantasia? Perguntou Henrique, apontando para o menino que se agarrava a ela. Você acha que meus sentimentos são fantasia? Isabela olhou para Gabriel, que a observava com olhos vermelhos de choro e medo evidente de que ela fosse embora. Seu coração se partiu ao perceber como as palavras de Helena haviam abalado não apenas sua própria confiança, mas também a segurança emocional do menino. Eu preciso de tempo para pensar, disse ela finalmente, beijando o topo da cabeça de Gabriel. Preciso de um tempo para entender, para ter certeza de que estou tomando as decisões certas por vocês dois. Isa, não! Gabriel se agarrou ainda mais forte a ela. Não pensa, fica aqui. A tia Helena é má. Gabriel tem razão, disse Henrique desesperadamente. Helena é uma mulher amarga que nunca conseguiu aceitar que Clara escolheu a felicidade ao invés de seguir as expectativas da família. Não deixe que ela destrua nossa felicidade também. Mas o dano estava feito. As sementes da dúvida haviam sido plantadas no coração de Isabela, e ela sabia que precisaria de tempo e espaço para decidir se era realmente digna do amor que havia encontrado naquela casa, ou se era apenas uma intrusa em um mundo ao qual não pertencia. Naquela noite, pela primeira vez, desde que Gabriel havia voltado a falar, a mansão Monteiro mergulhou novamente em um silêncio pesado e carregado de incertezas. E no coração de cada um de seus habitantes, uma tempestade emocional se preparava para o confronto final que determinaria o destino de sua improvável família. Os 3 dias que se seguiram à visita de Helena foram os mais sombrios que a mansão Monteiro havia experimentado desde os primeiros meses após a morte de Clara. O veneno das palavras da cunhada havia se espalhado como uma infecção silenciosa, contaminando a atmosfera de alegria que havia sido cuidadosamente construída ao longo dos meses. Isabela vagava pela casa como uma alma perdida, questionando cada gesto, cada palavra, cada momento de felicidade que havia vivido ali. As dúvidas plantadas por Helena cresciam em seu coração como ervas daninhas, sufocando a confiança que havia conquistado com tanto esforço. Será que realmente havia se iludido? Será que era apenas uma jovem ingênua que havia confundido gratidão com amor?
Gabriel sentia a mudança no comportamento de Isabela com a sensibilidade aguçada das crianças que já experimentaram perdas. Ele a observava com olhos preocupados, oferecendo-lhe desenhos que ela mal conseguia admirar, cantarolando músicas que não arrancavam mais sorrisos genuínos de seus lábios. O menino havia começado a ficar mais silencioso novamente, como se temesse que qualquer palavra errada pudesse fazer Isabela desaparecer para sempre. Henrique, por sua vez, dividia-se entre a raiva de Helena e o desespero de ver Isabela se afastando emocionalmente. Ele tentava conversas reasseguradoras, momentos de intimidade que pudessem reacender a confiança dela. Mas as palavras pareciam escorregar pela superfície da dúvida que Helena havia criado. Na quinta-feira pela manhã, Dona Estela não conseguiu mais conter sua preocupação. Encontrou Isabela sentada sozinha no gazebo do jardim, olhando para o horizonte com expressão melancólica, uma mala pequena a seus pés. "Minha querida", disse a governanta sentando-se ao lado dela, "você não pode estar pensando seriamente em partir." Isabela se virou para a mulher mais velha, seus olhos vermelhos revelando noites mal dormidas. "Dona Estela, e se Helena estiver certa? E se eu realmente for apenas uma oportunista que se aproveitou da vulnerabilidade desta família?" "Bobagem!" exclamou Dona Estela com mais veemência do que costumava demonstrar. "Minha filha, eu trabalho nesta casa há mais de 20 anos. Vi Clara crescer, casar, ter Gabriel. E posso lhe garantir uma coisa: ela jamais teria aprovado as palavras venenosas que sua irmã disse." Isabela olhou para a governanta com surpresa. "Como pode ter tanta certeza?" "Porque Clara me disse, pouco antes de morrer", revelou Dona Estela, sua voz carregada de emoção. Ela estava preocupada com Gabriel, com Henrique. Disse que seu maior medo era que eles ficassem presos na tristeza para sempre. Pediu para eu cuidar para que eles encontrassem a felicidade novamente. As palavras de Dona Estela atingiram Isabela como um raio de luz atravessando uma tempestade. "Ela realmente disse isso?" "Disse sim. E mais, Clara tinha um coração generoso demais para desejar que o homem que amou e o filho que adorou vivessem sozinhos para sempre. Ela queria que eles fossem felizes, mesmo que isso significasse amar outra pessoa." Naquele momento, Gabriel apareceu correndo pelo jardim, suas bochechas vermelhas de tanto chorar. Ele se jogou nos braços de Isabela com desespero. "Isa! Isa!" soluçou ele. "Papai disse que você está pensando em ir embora. Por favor, não vá. Eu prometo ser um menino melhor. Eu prometo não incomodar você." O coração de Isabela se partiu ao ouvir as palavras de Gabriel. Ela abraçou o menino com força, compreendendo finalmente a magnitude do dano que suas dúvidas estavam causando. "Gabriel, querido", disse ela, afastando-se para olhar em seus olhos, "você é o menino mais maravilhoso do mundo. Não tem nada que precisa melhorar." "Então, por que você quer ir embora?" perguntou ele, com a franqueza devastadora da infância. Isabela olhou para Dona Estela, que a observava com expressão encorajadora, depois para Gabriel, cujos olhos verdes, tão parecidos com os do pai, a suplicavam para ficar. "Porque às vezes os adultos ficam confusos sobre o que é certo", admitiu ela honestamente. "E eu fiquei confusa sobre se realmente mereço fazer parte da sua família." "Mas você já faz parte", exclamou Gabriel. "Você é minha mãe do coração, e o papai te ama. Eu vejo nos olhos dele." As palavras simples de Gabriel cortaram através de todas as complicações que Isabela havia criado em sua mente. Uma criança de 7 anos enxergava a verdade com clareza cristalina, enquanto ela havia se perdido em dúvidas e inseguranças. Foi nesse momento que Henrique apareceu no jardim, claramente agitado. "Gabriel, você não pode sair correndo assim." Ele parou ao ver a cena. Isabela abraçada ao filho, a mala aos pés, Dona Estela com expressão protetora.
Então é verdade, disse ele, sua voz carregada de dor. Você vai embora. Isabela se levantou lentamente, ainda segurando a mão de Gabriel. Henrique, eu... Não, interrompeu ele, aproximando-se com determinação. Antes que você diga qualquer coisa, preciso lhe contar algo que deveria ter contado há muito tempo. Ele respirou fundo, como se reunisse coragem para uma confissão importante. Na noite antes de Clara morrer, quando ela estava muito fraca, mas ainda lúcida, ela me fez uma promessa. Disse para eu jurar que não passaria o resto da vida sozinho, que não deixaria Gabriel crescer sem o amor de uma mãe. Eu prometi, mas durante 2 anos achei que seria impossível cumprir. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Henrique, até que você chegou. E então compreendi que Clara não estava apenas me liberando para amar novamente. Ela estava me pedindo para ser feliz. Gabriel soltou a mão de Isabela e correu para abraçar o pai. Papai, você está chorando? São lágrimas de alívio, filho, respondeu Henrique pegando Gabriel no colo, porque finalmente entendi que amar a Isabela não significa que amei menos a sua mãe. Significa que aprendi que o coração pode crescer para amar mais pessoas, sem que o amor anterior diminua. Isabela sentiu as próprias lágrimas caírem ao ouvir as palavras de Henrique. Todas as dúvidas plantadas por Helena começaram a se desfazer como névoa ao sol da manhã. Isabela, continuou Henrique, ainda com Gabriel nos braços, você não se aproveitou de nossa vulnerabilidade. Você curou nossa dor, não se infiltrou em nossa família. Você a completou. Foi então que algo mágico aconteceu. Gabriel estendeu os braços para Isabela, pedindo para ser abraçado por ambos ao mesmo tempo. E quando os 3 se abraçaram ali no jardim, sob o sol dourado da manhã, uma sensação de completude tomou conta de todos. Não vá embora, Isa, sussurrou Gabriel mais uma vez. Nossa família não é completa sem você. Isabela olhou para Henrique por sobre a cabeça de Gabriel. Você tem certeza? Certeza de que não está se iludindo sobre meus sentimentos? Certeza de que Helena não plantou dúvidas em seu coração também? Tenho certeza absoluta, respondeu Henrique com convicção. Porque o que sinto por você não tem nada a ver com gratidão ou carência. Tem a ver com reconhecer em você a mulher que escolheria entre milhares para compartilhar minha vida. Naquele momento, como se o destino quisesse testar sua determinação uma última vez, a figura de Helena apareceu no jardim. Ela havia retornado sem aviso, claramente esperando encontrar a situação familiar em ruínas. Vejo que a senhorita ainda não partiu, disse Helena com desdém, aproximando-se do grupo abraçado. Gabriel se separou do abraço e, surpreendendo a todos, caminhou corajosamente em direção à tia. Tia Helena, disse ele com voz firme para uma criança de 7 anos, você não pode mais ser má com a Isa. Gabriel, começou Helena, mas o menino a interrompeu. Não, disse ele com determinação. A Isa me ensinou que, às vezes, precisamos ser corajosos para proteger as pessoas que amamos. Então, estou sendo corajoso agora. Gabriel se virou para Isabela e Henrique, estendendo as mãos para que se aproximassem. Quando os 3 estavam unidos novamente, ele olhou para Helena com a sabedoria que só as crianças possuem. Esta é minha família, declarou ele simplesmente. Papai, Isa e eu. E você não pode separar a gente porque nós nos amamos de verdade. As palavras de Gabriel ecoaram pelo jardim com uma força que transcendia sua idade. Helena olhou para a cena, um homem, uma mulher e uma criança unidos não apenas pelo afeto, mas por uma determinação férrea de proteger o amor que haviam encontrado. E pela primeira vez desde que chegara, pareceu compreender que sua missão estava perdida. Gabriel tem razão, disse Henrique, abraçando o filho e estendendo a mão para Isabela. Helena, você pode ficar tentando destruir nossa felicidade, mas não conseguirá.
Porque o que temos é real, é verdadeiro e é forte demais para ser abalado por palavras venenosas. Isabela, sentindo toda a força do amor que a cercava, finalmente encontrou sua própria voz. Senhora Helena, disse ela com dignidade, entendo que você ame Gabriel e queira protegê-lo, mas eu também o amo, mais que a minha própria vida. E amo Henrique com uma pureza que nunca senti antes. Não vim aqui buscar riqueza ou posição. Vim buscar trabalho e encontrei uma família. Helena observou a determinação nos olhos de Isabela, a proteção feroz no rosto de Henrique e a felicidade radiante de Gabriel. Pela primeira vez, ela viu não uma oportunista e suas vítimas, mas uma família genuína, construída sobre bases sólidas de amor e respeito mútuo. Clara, murmurou Helena, como se finalmente compreendesse algo importante. Clara teria ficado feliz em vê-los assim. A admissão surpreendeu a todos. Helena olhou para Gabriel com expressão suavizada. Talvez, disse ela hesitantemente, eu tenha me deixado levar pela minha própria dor. Perder Clara foi devastador, e ver vocês felizes me fez sentir como se ela estivesse sendo esquecida. Mamãe Clara nunca será esquecida, disse Gabriel com simplicidade. Mas ela também quer que a gente seja feliz. Ela me disse isso num sonho. Helena se ajoelhou para ficar na altura de Gabriel. Você realmente sonhou com sua mãe? Sonho bastante, confirmou Gabriel. E ela sempre está sorrindo. E no último sonho, ela estava sorrindo para a Isa também. As lágrimas finalmente começaram a cair pelo rosto de Helena. Não lágrimas de raiva ou frustração, mas de reconhecimento e aceitação. Talvez eu tenha estado errada, admitiu ela, olhando para Isabela. Se Clara aprova, então talvez eu também devesse dar uma chance. Isabela se aproximou de Helena com gentileza. Sei que a senhora ama Gabriel. E qualquer pessoa que ama Gabriel será sempre bem-vinda em nossa família. A palavra família finalmente incluía não apenas os três protagonistas, mas a possibilidade de reconciliação e perdão. Uma semana depois, a mansão Monteiro respirava novamente a atmosfera de alegria e esperança que havia sido temporariamente abalada. Helena havia retornado à sua cidade, mas não antes de se desculpar genuinamente e prometer visitas mais frequentes e cordiais. Numa tarde dourada de sábado, Henrique encontrou Isabela no jardim, sentada no mesmo banco onde ela havia contado suas primeiras histórias para Gabriel. O menino brincava próximo, construindo castelos de areia numa caixa que Henrique havia mandado instalar especialmente para ele. Isabela, disse Henrique, sentando-se ao lado dela e pegando suas mãos entre as suas, há uma pergunta que preciso fazer há muito tempo. Ela o olhou com curiosidade, notando o nervosismo incomum em sua voz. Henrique se levantou e, para sua surpresa total, se ajoelhou diante dela. De seu bolso, retirou uma pequena caixa de veludo azul marinho. Isabela Santos, disse ele com voz emocionada. Você trouxe vida para esta casa, esperança para meu filho e amor para meu coração. Quer se casar comigo, quer ser oficialmente parte desta família que já conquistou completamente. Gabriel parou de brincar e correu para se juntar à cena, aplaudindo entusiasticamente. Diz que sim, Isa, gritou ele. Diz que sim para a gente ser uma família de verdade para sempre. Isabela olhou para Henrique ajoelhado diante dela, para Gabriel vibrando de alegria, para o anel que brilhava na caixa, um solitário delicado que refletia toda a luz do amor que a cercava. Sim, sussurrou ela, lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. Sim, eu quero me casar com você. Quero ser parte desta família para sempre. Henrique se levantou e a beijou com ternura, enquanto Gabriel dançava ao redor deles, gritando de alegria. Dona Estela apareceu na varanda, atraída pela comoção, e começou a chorar de emoção ao compreender o que estava acontecendo. Agora somos uma família de verdade,
gritou Gabriel, abraçando as pernas de ambos os adultos. Quando finalmente se separaram do beijo, Henrique segurou o rosto de Isabela entre suas mãos. Obrigado, sussurrou ele, por aceitar não apenas me amar, mas por amar meu filho como se fosse seu. Ele é meu, respondeu Isabela simplesmente, desde o primeiro dia em que ele me ofereceu uma flor no jardim. Gabriel olhou para os dois adultos, que agora chamaria oficialmente de pai e mãe, e sentiu seu coração transbordar de uma felicidade que há muito havia esquecido ser possível. Podemos ligar para a tia Helena e contar? Perguntou ele excitadamente. Henrique e Isabela riram, compreendendo que Gabriel, em sua sabedoria infantil, havia escolhido perdoar e incluir até mesmo aqueles que haviam tentado machucar sua família. Claro que podemos, concordou Isabela, abraçando o menino. Porque famílias de verdade compartilham alegrias com todos que amam. Enquanto o sol se punha sobre a mansão Monteiro naquela tarde de sábado, 3 corações batiam em sintonia perfeita. O silêncio que um dia havia dominado aqueles corredores havia sido substituído por risos, conversas animadas e planos para o futuro. Gabriel correu para buscar seus materiais de desenho, determinado a criar o retrato mais bonito que já havia feito. Um desenho de uma família de 3 pessoas sob um arco-íris, com uma 4ª figura feminina sorrindo das nuvens, abençoando a felicidade que havia florescido em sua antiga casa. A mansão Monteiro não era mais um mausoléu de memórias tristes. Havia se transformado no que sempre deveria ter sido, um lar cheio de amor, risos e esperança para o futuro. E assim chegamos ao final desta jornada emocionante. Se esta história tocou seu coração, como tocou o meu ao contá-la, não esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar seu like e compartilhar nos comentários qual foi o momento que mais te emocionou. Porque histórias como estas nos lembram que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. E que famílias podem ser construídas não apenas pelo sangue, mas pelo carinho genuíno que escolhemos oferecer uns aos outros. Até nossa próxima história.